E aí pessoal, beleza? Vamos finalizar a parte de introdução ao Java com esta última aula, ok? Então, simbora. Quais são as fases de uma aplicação Java? Pessoal, são 5 fases: edição, compilação, carregamento, verificação e execução, ok? Beleza? Galera, para relembrarmos essas fases, eu inventei aqui um esquema. Bom, esse macete é o seguinte: quando o Harry Potter quer transformar uma sala de estar em uma caverna, ele usa o feitiço Eco-Cavex. Edição, compilação, carregamento, verificação e execução. Porra, Gerão, melhor aí nos macetes, né? Tá difícil, galera. Foi o melhor aí da minha imaginação. Acho que eu vou ser contratado aí pelo Zoo Total ou pela Praça é Nossa. Simbora, pessoal. Primeira parte do feitiço. Eco. Nós temos, galera, a edição. Primeiro, editamos nossas classes. Provavelmente em uma IDE, como NetBeans ou Eclipse. Com a edição, nós temos os arquivos com extensão .java. É o que nós vimos nas aulas anteriores, ok? Essas classes, então, são salvas na memória secundária, aí no nosso HD, ok? Após isso, pessoal, nós temos a fase de compilação. O compilador irá pegar os arquivos com extensão .java lá da memória secundária e vai gerar os bytecodes, criando assim arquivos com extensão .class, ok? Depois, nós vamos salvar esses arquivos .class na memória secundária, assim como foi feito com os arquivos .java, ok? Beleza? Segunda parte do feitiço, que é o Cavex. Pessoal, nós temos o carregamento, a fase de carregamento. O programa deve ser primeiramente colocado na memória antes de ser executado, ok? Beleza? Isso é feito pelo carregador de classe, que pega o arquivo ou os arquivos .class que contém o que? Os bytecodes e transfere para a memória principal, ok, pessoal? Perfeito? Próxima fase, verificação. Antes que o interpretador Java execute os bytecodes, eles são verificados pelo verificador de bytecode. Isso assegura que os bytecodes são válidos e não violam as restrições de segurança Java. Última fase, pessoal, execução. Finalmente, a JVM lê os bytecodes e os interpreta para uma linguagem que o computador possa entender, a linguagem de máquina específica para uma plataforma. Ok? Beleza? Possivelmente, pessoal, a JVM pode armazenar valores de dados enquanto executa o programa. Resumindo, primeira fase, edição. O programa é criado no editor e é armazenado em disco. Segunda fase, compilação. O compilador cria bytecodes e os armazena em disco. Terceira fase, carregamento. O carregador de classe coloca bytecodes na memória principal. Quarta fase, verificação. O verificador de bytecodes confirma que todos os bytecodes são válidos e não violam restrições de segurança de Java, ok? Quinta e última fase, a JVM lê os bytecodes e os interpreta para uma linguagem que o computador possa entender, linguagem de máquina, possivelmente armazenando valores de dados enquanto executa o programa. Perfeito, galera? Ok? São 5 fases: Eco-Cavex, edição, compilação, carregamento, verificação e execução. Perfeito? Ok?
Observe a figura que representa o ambiente Java típico. Pessoal, nós temos quantas fases? 5. Edição, compilação, carregamento, verificação e execução. Então, pessoal, essa imagem ela traz o que nós vimos ainda há pouco. Analise as afirmativas correspondentes a duas atividades desenvolvidas em duas fases. Item 1. A partir do código-fonte, os bytecodes são criados. Pessoal, os bytecodes são criados quando compilamos nossas classes Java. O item 1 diz respeito à fase 2, a fase de compilação. Item 2. Os bytecodes são lidos e traduzidos para uma linguagem que o computador pode entender, possivelmente armazenando valores de dados enquanto executa o programa. Pessoal, na fase de execução, na última fase, na fase 5, a JVM lê os bytecodes e os traduz para uma linguagem que o computador pode entender, linguagem de máquina, possivelmente armazenando valores dos dados enquanto executa o programa. Pessoal, em relação a esse texto do item 2, o melhor termo que nós podemos utilizar seria de interpretados. Os bytecodes são lidos e interpretados. Não são lidos e traduzidos, porque a JVM não é um compilador. Nós vimos essa discussão na aula anterior. Existe a questão do compilador que traduz, que é um tradutor, pegando um programa, no caso um programa fonte, e traduzindo para um programa objeto, para um módulo objeto. O interpretador, por sua vez, apenas vai ler e já vai interpretar, já vai executar cada linha do programa fonte. Perfeito? A JVM é um interpretador. Nós vimos uma questão na aula anterior, onde o CESP deu como errada a questão da JVM ser um tradutor. Ela é um interpretador. Ok? Beleza? Finalizando a questão, o item 1 trata da fase 2, compilação. E o item 2 trata da fase 5, execução. Perfeito? Com essa ressalva, os bytecodes são lidos e interpretados. As atividades descritas são realizadas, respectivamente, nas seguintes fases. Pessoal, como nós vimos, fases 2 e 5, compilação e execução. Beleza? Bom, chegamos agora às respostas dos desafios que nós lançamos lá no início. O que é Java? Tanto uma linguagem de programação quanto uma plataforma. Quais são as características-chave da linguagem Java? Simples, familiar, orientada a objetos, arquitetura neutra e portável, robusta, segura, interpretada, multithread, dinâmica e de alto desempenho. O que é a plataforma Java e como ela é composta? A plataforma Java é um ambiente de software onde os programas escritos na linguagem Java são executados. E essa plataforma é composta por dois componentes, a JVM e a API Java. Quais são as edições da tecnologia Java? Java SE, Java EE, Java ME e Java FX. E qual é a edição que é a base para as outras? A Java SE. O que cada plataforma oferece? Uma máquina virtual Java e uma API. O que são programas de computador? Podem ser definidos como um conjunto de instruções que possui um determinado fim e é executado por um processador. O que é uma linguagem de máquina? É a linguagem que o processador é capaz de compreender. Com uma possível classificação das linguagens de programação. Quanto mais semelhante uma linguagem for da de máquina,
mais baixo é o nível dessa linguagem e menos legível é para o ser humano. Quanto mais distante de uma linguagem for da de máquina, mais alto é o nível dessa linguagem e mais legível é para o ser humano. O que faz um compilador? Traduz, é um tradutor, traduz um programa escrito em uma linguagem de alto nível em um programa objeto não executável, também chamado de módulo objeto. E o editor de ligação, o linker, gera um programa executável a partir de um ou mais módulo objetos. E o interpretador é um programa intermediário que se aloca entre a linguagem e seu processamento, realizando as instruções codificadas sem a necessidade de compilação. O que é o bytecode? É um binário gerado pelo compilador Java que é interpretado e executado por uma JVM, que vem com um JRE específico para uma plataforma. O que são o JDK? Galera, o JDK é um conjunto de ferramentas necessárias para realizar o desenvolvimento de aplicações Java. O JRE é composto pela JVM e APIs Java. E a JVM é responsável por interpretar e executar os bytecodes, ok? O que é o compilador Just-in-Time? É um componente JRE que melhora o desempenho de aplicativos Java no tempo de execução. Usando a tecnologia Java, o que nós podemos ganhar? Portabilidade. E quem é a peça-chave desse ganho? A JVM. Quais são as fases de um programa Java? 5, galera. Echo Cavex, edição, compilação, carregamento, verificação e execução. Aqui nós temos as referências que eu utilizei para escrever essa apresentação, ok? Beleza? Bom, pessoal, nós finalizamos agora a introdução ao Java. Ainda temos muita coisa pela frente para terminarmos esse módulo. São 5 apresentações, ok? Então, eu espero vocês na próxima aula, ok? Fique comigo. Abração, galera!